Antes de começar a aula de hoje, primeiramente eu gostaria de agradecer por vocês estarem tentando acompanhar a disciplina. Eu sei que muitas pessoas devem estar com dificuldades e vocês já sabem, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail que eu tento ajudar. Na aula de hoje eu vou resolver mais uma vez exercícios das seções 3.4, 3.5 e 3.6. Vou começar resolvendo exercícios da seção 3.4, que é sobre a regra da cadeia. Lembrem, se vocês têm duas funções, f e g, ambas deriváveis, a derivada de f de g de x é f' de g de x vezes g' de x, ou seja, derivada da função de fora avaliada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Começando pelo exercício 81, que nos diz: o brilho da estrela delta Cefeu no tempo t, onde t é medido em dias, foi modelado pela função b de t igual a 4,0 mais 0,35 vezes o seno de 2π vezes t sobre 5,4 e pede-se para encontrar a taxa de variação do brilho após t dias. Neste caso, nós vamos precisar calcular a derivada de b de t. Então, nós vamos ficar com b' de t igual. A derivada de 4,0 é zero, porque 4,0 é uma constante, aí vai ficar mais 0,35 vezes a derivada do seno de 2π vezes t sobre 5,4. Lembrem, derivada do seno de alguma coisa é cosseno desta coisa vezes a derivada da coisa. Então, a derivada de seno de 2πt sobre 5,4 vai ser cosseno de 2πt sobre 5,4 vezes a derivada de 2π vezes t sobre 5,4. Como nós sabemos que 2π sobre 5,4 é uma constante, a derivada de 2π vezes t sobre 5,4 vai ser 2π sobre 5,4 vezes 1, que é 2π sobre 5,4. Então, nossa resposta final vai ser 0,35 vezes 2, que é 0,7, aí depois vezes π sobre 5,4, tudo isso vezes o cosseno de 2π vezes t sobre 5,4. No exercício 77, pede-se para encontrar a 50ª derivada de y igual a cosseno de 2x. Como naquele exercício que eu fiz em uma das aulas anteriores, nós vamos procurar um padrão para essas derivadas. Então, olha lá. Se y é igual a cosseno de 2x, qual é a primeira derivada de y, que eu estou denotando por y'? Novamente, derivada do cosseno de alguma coisa é menos seno desta coisa vezes a derivada da coisa, tá? Pela regra da cadeia. Derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, olha lá. Derivada do cosseno de 2x vai ser menos seno, copio 2x e multiplico pela derivada de 2x, que neste caso é 2. Qual é a segunda derivada de y? Nós precisamos derivar y'. Qual é a derivada de menos seno de 2x vezes 2? Nós sabemos que a derivada do seno de alguma coisa é cosseno desta coisa vezes a derivada da coisa. Então, nós vamos ficar com menos cosseno de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2, e vezes o 2 que nós já tínhamos antes. Então, ficou menos cosseno de 2x vezes 2 ao quadrado. E agora, qual que é a terceira derivada de y? Derivada de cosseno de alguma coisa é menos seno desta coisa vezes a derivada da coisa. Então, a derivada de menos cosseno de 2x
vai ser menos seno de 2x vezes a derivada de 2x. Então, nós vamos ficar com seno de 2x, porque menos com menos dá mais, e fica vezes 2 ao quadrado vezes 2, que é 2 ao cubo. E a quarta derivada de y, que eu vou denotar por y elevado, entre parênteses 4, em algarismos romanos. Olha lá, derivada do seno de alguma coisa é cosseno desta coisa vezes a derivada da coisa. Então, derivada do seno de 2x é cosseno de 2x vezes 2. Multiplicando pela constante que nós já tínhamos, nós vamos ficar com cosseno de 2x vezes 2 elevado a quarta. E qual vai ser a quinta derivada de y? Derivada do cosseno de 2x é menos seno de 2x vezes 2, e nós multiplicamos por 2 a quarta, então vai ficar menos seno de 2x vezes 2 a quinta, tá? Vejam que a primeira derivada e a quinta derivada têm um padrão, né? Elas duas começam com seno menos seno de 2x, e a primeira está multiplicada por 2 elevado a 1, e a quinta está multiplicada por 2 elevado a 5, tá? Agora, qual vai ser a sexta derivada de y? Novamente, derivada de menos seno de 2x vai ser menos cosseno de 2x vezes 2. Então, nós vamos ficar com menos cosseno de 2x vezes 2 elevado a sexta. Novamente, percebam que a segunda derivada e a sexta derivada, ambas começam com menos cosseno de 2x, e a segunda derivada é multiplicada por 2 ao quadrado, e a sexta derivada multiplicada por 2 à sexta. Agora, qual vai ser a sétima derivada de y? Derivada de cosseno de 2x é menos seno de 2x vezes 2. Como aqui já tinha um sinal de menos, menos com menos vai ficar mais. Então, nós vamos ficar com seno de 2x vezes 2 vezes 2 à sexta, que é 2 elevado a sétima. Novamente, a terceira e a sétima derivadas. Ambas começam com seno de 2x, só que na terceira derivada, seno de 2x está multiplicado por 2 elevado à terceira, e na sétima derivada, seno de 2x está multiplicado por 2 à sétima. Finalmente, na oitava derivada, nós temos o quê? Qual é a derivada de seno de 2x? É cosseno de 2x vezes 2. Então, nós vamos ficar com cosseno de 2x vezes 2 à sétima, que dá cosseno de 2x vezes 2 elevado à oitava. Novamente, a quarta e a oitava derivadas começam com cosseno de 2x. Na quarta derivada, cosseno de 2x está sendo multiplicado por 2 elevado à quarta, e na oitava derivada está sendo multiplicado por 2 elevado à oitava. Então, como nós temos um padrão que se repete de 4 em 4 a menos da potência de 2, para descobrir qual vai ser a 50ª derivada, eu vou dividir 50 por 4 e analisar o resto, né? Porque 1 e 5 possuem resto 1 na divisão por 4. 2 e 6 possuem resto 2 na divisão por 4. 3 e 7 possuem resto 3 na divisão por 4. E 4 e 8 possuem resto 0 na divisão por 4. Quando nós dividimos 50 por 4, 5 dividido por 4 dá 1. 4 vezes 1 dá 4. 5 menos 4 dá 1. Descendo 0, 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 menos 8 dá 2. O resto é 2. Então, a nossa 50ª derivada vai se comportar como a segunda derivada, tá? Ou seja, ela vai começar com menos cosseno de 2x, só que vai ficar vezes 2 elevado a 50. Prosseguindo, eu vou resolver o exercício 45, que envolve o cálculo da derivada de uma composição de várias funções. Muitas pessoas
têm dificuldades de resolver este exercício. Se após eu resolvê-lo, vocês ainda ficarem com dúvidas, vocês podem me mandar e-mail que eu tento explicar novamente. Olha lá. Quanto que dá a derivada do cosseno de alguma coisa? Dá menos seno desta coisa vezes a derivada da coisa. Então, nós vamos ficar com menos seno, copio tudo que tinha lá, ó, raiz de seno da tangente de π vezes x e multiplico pela derivada da função de dentro, ou seja, derivada de raiz quadrada do seno da tangente de π vezes x. Então, na linha de baixo eu copiei menos seno da raiz quadrada do seno da tangente de π vezes x e agora eu vou calcular a derivada de raiz quadrada do seno da tangente de π vezes x. Lembre, derivada da raiz quadrada de alguém é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada deste alguém vezes a derivada do alguém. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada do que nós já tínhamos, seno da tangente de π vezes x, vezes a derivada do seno da tangente de π vezes x. Agora, qual que é a derivada de seno da tangente de π vezes x? Lembra, derivada do seno de alguma coisa é cosseno desta coisa vezes a derivada da coisa. Então, nós vamos ficar com cosseno, copia o que nós tínhamos dentro do seno, que é tangente de π vezes x, vezes a derivada de tangente de π vezes x. Qual que é a derivada de tangente de alguma coisa? É secante ao quadrado da coisa vezes a derivada da coisa. Então, derivada da tangente de π vezes x vai ser secante ao quadrado do que nós tínhamos, né, de π vezes x, da função de dentro, vezes a derivada de π vezes x. Como π é uma constante, derivada de π vezes x é π vezes 1, que é π. Então, a derivada de cosseno da raiz quadrada do seno da tangente de π vezes x é tudo isso aqui, ó, menos seno da raiz quadrada do seno da tangente de π vezes x, vezes cosseno da tangente de π vezes x, vezes secante ao quadrado de π vezes x, vezes π, tudo isso sobre 2 vezes a raiz quadrada do seno da tangente de π vezes x. No exercício 31, pede-se para calcular a derivada de seno da tangente de 2x. Lembrem, derivada do seno de alguma coisa é cosseno da mesma coisa vezes a derivada da coisa. Então, derivada de seno de tangente de 2x vai ser cosseno de tangente de 2x vezes a derivada da tangente de 2x. Agora, qual que é a derivada de tangente de alguma coisa? É secante ao quadrado desta coisa vezes a derivada da coisa. Então, derivada da tangente de 2x vai ser secante ao quadrado. Copio a função de dentro, 2x, e multiplico pela derivada de 2x, que é 2. Assim, a derivada do seno de tangente de 2x vai ser cosseno da tangente de 2x vezes a secante ao quadrado de 2x vezes 2. No exercício 25, pede-se para calcular a derivada de 5 elevado a menos 1 sobre x. Tomem cuidado, quando aparece x no expoente, não é possível usar a regra da potência, tá? Lembrem, derivada de uma constante elevada a x é a constante elevada a x vezes o ln da constante. Então, no nosso caso, a derivada de 5 elevado a menos 1 sobre x vai ser 5 elevado a menos 1 sobre x vezes o ln de 5 vezes a derivada da função de dentro, né? Derivada de menos 1 sobre x, tá? Agora, qual que é a derivada de menos 1 sobre x? Vocês podem escrever menos 1 sobre x como menos x elevado a menos 1.
e aí usa a regra da potência para calcular a derivada, tá? Então vai ficar menos 1 vezes x elevado a menos 1, que é x elevado a menos 2, que nós podemos escrever como 1 sobre x ao quadrado. Então, nossa resposta final vai ser ln de 5 sobre 5 elevado a 1 sobre x vezes x quadrado, tá? Porque como o 5 está elevado a um expoente negativo, nós podemos passá-lo para o denominador multiplicando. No exercício 23, pede-se para calcular a derivada de raiz quadrada de 1 mais 2 vezes e elevado a 3x. Lembre, derivada da raiz quadrada de alguma função é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada da função vezes a derivada da função. Então, nós vamos ficar com 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada da função de dentro, né? 1 mais 2 vezes e elevado a 3x, vezes a derivada da função de dentro, ou seja, derivada de 1 mais 2 vezes e elevado a 3x. Como 1 é uma constante, derivada de 1 é 0, então vai ficar 0 mais a derivada de 2 vezes e elevado a 3x. Lembre, derivada de e elevado a alguma coisa é e elevado a mesma coisa vezes a derivada da coisa. Então, nós ficamos com 2 vezes e elevado a 3x vezes a derivada de 3x, que é 3. Então, nossa resposta final vai ser 3 vezes e elevado a 3x sobre raiz quadrada de 1 mais 2 vezes e elevado a 3x, tá? Porque eu cancelei o 2 que estava multiplicando no numerador com o 2 que estava multiplicando no denominador. Finalmente, no último exercício que eu vou resolver hoje, da seção 3.4, pede-se para calcular a derivada de 2x menos 3 elevado à quarta vezes x quadrado mais x mais 1 elevado à quinta. Como aqui nós temos um produto, eu vou usar a regra do produto. Lembrem, derivada da primeira vezes a segunda é derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Qual é a derivada de 2x menos 3 elevado à quarta? Para calcular esta derivada, eu vou precisar usar a regra da cadeia, tá? Então, ó, derivada da primeira vai ser quem? A derivada de 2x menos 3 elevado à quarta, que é o quê? 4 vezes 2x menos 3 elevado a 4 menos 1 vezes a derivada de 2x menos 3, que é 2. Então, nós ficamos aqui em azul 4 vezes 2x menos 3 elevado ao cubo vezes 2, aí, vezes a derivada da segunda, que eu coloquei em vermelho, x quadrado mais x mais 1 elevado à quinta, depois mais a primeira, que eu copiei, 2x menos 3 elevado à quarta, vezes, que eu também vou colocar em vermelho, a derivada da segunda. Qual é a derivada de x quadrado mais x mais 1 elevado à quinta? Desço 5 multiplicando, copio x quadrado mais x mais 1 e fica elevado a 5 menos 1, que é 4. Não pode esquecer de multiplicar pela derivada da função de dentro. Derivada de x quadrado mais x mais 1 vai ser 2x, porque a derivada de x quadrado é 2x, mais 1, porque a derivada de x é 1, e a derivada de 1 é 0. Agora, no próximo passo, o que eu fiz? Eu fui colocar em evidência o que aparece nos dois fatores. Então, eu considerei as menores potências de 2x menos 3 e de x quadrado mais x mais 1.
Como no primeiro somando aparece 2x menos 3 elevado a 3, e no segundo somando aparece 2x menos 3 elevado a quarta, eu coloquei em evidência 2x menos 3 elevado a 3. E como x² mais x mais 1 aparece elevado a quinta no primeiro somando e aparece elevado a quarta no segundo somando, eu coloquei em evidência x² mais x mais 1 elevado a quarta. Agora, se eu tenho 2x menos 3 elevado ao cubo vezes x² mais x mais 1 elevado à quarta, pelo que eu tenho que multiplicar, né, para obter a soma anterior, tá? Então, olha lá, nós tínhamos um 8, ficou aqui, nós já temos x² mais x mais 1 elevado à quarta. Para chegar em x² mais x mais 1 elevado à quinta, eu tenho que multiplicar por x² mais x mais 1 elevado a 1. Aí depois, 2x menos 3 elevado ao cubo já aparecia no primeiro somando. Então vai ficar mais, eu tenho 2x menos 3 elevado ao cubo. Como que eu chego em 2x menos 3 elevado à quarta? Multiplicando por 2x menos 3, aí tinha um 5, que eu copiei, e finalmente tinha um 2x mais 1, que eu também copiei. Vejam que o x² mais x mais 1 elevado à quarta já aparecia. Então, nossa resposta final vai ser 2x menos 3 elevado ao cubo vezes x² mais x mais 1 elevado à quarta vezes o resultado desta soma, né? Que eu fiz aqui com a cor preta, né? Então, olha lá, 8 vezes x² dá 8x², 8 vezes x vai dar 8x, 8 vezes 1 deu 8, mais 5 vezes 2x dá 10x, vezes 2x dá 20x². 5 vezes 2x dá 10x, vezes 1 dá 10x. 5 vezes menos 3 dá menos 15, vezes 2x dá menos 30x. E 5 vezes menos 3 dá menos 15, vezes 1 dá menos 15. Então, somando, nós temos 8x² mais 20x², que é 28x². Depois, 8x mais 10x dá 18x, menos 30x dá menos 12x. E, finalmente, 8 menos 15, que dá menos 7. Então, nossa resposta final vai ser 2x menos 3 elevado ao cubo, vezes x² mais x mais 1 elevado à quarta, vezes 28x² menos 12x menos 7. Agora, não sei se vocês vão concordar comigo, mas vem a parte mais legal da aula, que é resolver exercícios da seção 3.5 sobre derivação implícita. Então, olha lá. No primeiro exercício que eu vou resolver, o 37, suponha que y igual a f de x seja dado implicitamente pela equação x² mais y² igual a 1. E nós queremos determinar a segunda derivada de y em relação a x, que nós podemos denotar por y duas linhas, mas também podemos denotar por d² de y sobre d de x², tá? Tomem cuidado, isso daqui é apenas uma notação para dizer que eu estou calculando a segunda derivada de y em relação a x. Então, comecei fazendo o seguinte, derivando ambos os membros da igualdade em relação a x. Nós ficamos com derivada de x² mais y³ em relação a x igual a derivada de 1 em relação a x. Derivada de x³ em relação a x é 3x², aí fica mais. Derivada de y³ em relação a x tem que tomar cuidado, né? Porque como y é uma função de x, ou seja, y depende de x, para calcular a derivada de y³ em relação a x, eu preciso usar a regra da cadeia. Derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro.
Então, derivada de y ao cubo em relação a x vai ser 3 vezes y ao quadrado vezes a derivada de y em relação a x. E tudo isso ficou igual a derivada de 1 em relação a x é zero, porque 1 é uma constante. Agora, nós ficamos com 3y ao quadrado vezes dy sobre dx igual a menos 3x ao quadrado, porque 3x ao quadrado estava no primeiro membro da equação e eu passei para o segundo membro da equação trocando de sinal, né? Então, nós ficamos com dy sobre dx igual a menos 3x ao quadrado dividido por 3y ao quadrado, porque 3y ao quadrado estava multiplicando. Como o numerador e o denominador são múltiplos de 3, eu posso dividir cada um deles por 3 e nós chegamos à seguinte resposta. Derivada de y em relação a x é menos x quadrado sobre y ao quadrado. Mas o exercício pediu a segunda derivada de y em relação a x. Então eu vou precisar derivar o resultado encontrado. Então eu escrevi aqui, ó, derivada de dy sobre dx em relação a x vai ser a derivada de menos x quadrado sobre y quadrado em relação a x. Como aqui nós temos um quociente, eu vou usar a regra do quociente para calcular esta derivada. Então nós vamos ficar com derivada da primeira, derivada de menos x quadrado em relação a x, vezes a segunda, vezes y ao quadrado, menos, copiei a primeira, menos x quadrado, vezes a derivada da segunda em relação a x. Tudo isso sobre o quadrado da segunda, y quadrado ao quadrado. Agora, derivada de menos x quadrado em relação a x é menos 2x, então ficou menos 2x vezes y quadrado, menos com menos é mais x ao quadrado, vezes. Novamente tem que tomar cuidado. Qual que é a derivada de y quadrado em relação a x? Vai ser 2y vezes a derivada de y em relação a x, tá? Então ficou 2y vezes a derivada de y em relação a x, tudo isso sobre y ao quadrado, que é y à quarta. Então nós ficamos com menos 2x vezes y quadrado mais 2x quadrado vezes y vezes qual era a derivada de y em relação a x? Nós determinamos que era menos x quadrado sobre y ao quadrado. Então, só substituir, aí ficou tudo isso sobre y à quarta. Então, no numerador, nós ficamos com menos 2x y ao quadrado mais 2x quadrado vezes menos x quadrado, dá menos 2x à quarta, e y sobre y ao quadrado dá 1 sobre y. Então, nós ficamos com menos 2x vezes y quadrado menos 2x elevado à quarta sobre y, tudo isso dividido por y. Somando essas duas frações, y é um múltiplo comum, né, de 1 e y, então y dividido por 1 dá y vezes menos 2x y quadrado deu menos 2x y ao cubo, aí ficou menos. Y dividido por y dá 1 vezes 2x à quarta, vai dar 2x à quarta. Então ficou menos 2x à quarta, tudo isso dividido por y à quarta. Agora aqui nós podemos pensar como uma divisão de duas frações, então eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, copio a primeira e multiplico por 1 sobre y à quarta. Então, vai ficar menos 2x y ao cubo menos 2x elevado à quarta sobre y vezes y à quarta, que é y à quinta. Agora, olha que interessante. Foi dada a equação x ao cubo mais y ao cubo igual a 1. Se vocês multiplicarem ela por menos 2x, nós vamos ter que menos 2x à quarta vezes menos 2x y ao cubo é igual a menos 2x.
Então, o nosso numerador, menos 2x y ao cubo menos 2x², é igual a menos 2x, tá? Então, nossa resposta final vai ser menos 2x sobre y². Agora eu vou resolver uma adaptação do exercício 23, que vai ser a seguinte. Suponha que y igual a f de x seja dada implicitamente pela equação x elevado à quarta vezes y ao quadrado menos x ao cubo vezes y mais 2x vezes y ao cubo igual a zero. E nós queremos determinar a derivada de y em relação a x. Comecei derivando ambos os membros em relação a x. Então, nós ficamos com derivada de x² vezes y² menos x ao cubo vezes y mais 2x vezes y ao cubo em relação a x igual a derivada de zero em relação a x. Vejam que aqui aparecem 3 produtos. Então, para calcular a derivada de cada um deles, eu vou usar a regra do produto. Então, nós vamos ficar com derivada da primeira em relação a x, ou seja, derivada de x² em relação a x, vezes a segunda, vezes y² mais a primeira, x², vezes a derivada da segunda em relação a x, ou seja, a derivada de y² em relação a x. Aí depois, menos, agora eu vou calcular a derivada de x ao cubo vezes y em relação a x. Então, vai ficar a derivada da primeira, derivada de x ao cubo em relação a x, vezes a segunda, vezes y, menos, porque nós tínhamos um sinal de menos, a primeira, x ao cubo, vezes a derivada da segunda, que é derivada de y em relação a x. Agora, mais a derivada de 2x vezes y ao cubo. Novamente vou usar a regra do produto. Derivada da primeira em relação a x, derivada de 2x em relação a x, vezes a segunda, vezes y ao cubo, mais a primeira, 2x, vezes a derivada da segunda em relação a x. Derivada de y ao cubo em relação a x. E nós sabemos que a derivada de zero em relação a x é zero, porque zero é uma constante, então ficou igual a zero. Derivada de x² em relação a x é 4x ao cubo, aí ficou 4x ao cubo vezes y² mais x² vezes. Qual é a derivada de y² em relação a x? Novamente, como y é uma função de x, nós precisamos usar a regra da cadeia. Lembrem, toda vez que aparecer y e vocês estão derivando, vai ter que aparecer também dy sobre dx. Então fica 2y vezes dy sobre dx, aí depois menos derivada de x ao cubo em relação a x é 3x², então ficou menos 3x² vezes y, menos x ao cubo vezes dy sobre dx, mais derivada de 2x em relação a x é 2, então ficou 2y ao cubo mais 2x, vezes derivada de y ao cubo em relação a x, novamente usando a regra da cadeia, vai dar 3y² vezes a derivada de y em relação a x. E nós já tínhamos o igual a zero. Agora, todos os termos em que aparece dy sobre dx eu vou manter no primeiro membro, e todos os termos em que não aparece dy sobre dx eu vou passar para o segundo membro. Então, nós vamos ficar com quem que está multiplicando dy sobre dx? x² vezes 2y menos x ao cubo mais 2x vezes 3y², que é 6x vezes y². Ficou tudo isso vezes dy sobre dx igual. Agora, os termos onde não aparece dy sobre dx. 4x ao cubo vezes y², trocando de membro fica menos 4x ao cubo vezes y², menos 3x² vezes y. Trocando de membro fica mais 3x² vezes y. E, finalmente, 2y ao cubo. Trocando de membro fica menos 2y ao cubo. Então,
qual vai ser nossa resposta final? Como x² vezes 2y menos x² mais 6xy² está multiplicando dy sobre dx, eu vou passar dividindo para o outro membro. Então, a derivada de y em relação a x é menos 4x³ vezes y² mais 3x² vezes y menos 2y³ sobre 2x² vezes y menos x³ mais 6xy². O último exercício que eu vou resolver da seção 3.5 foi dado que f de x mais x² vezes f de x³ é igual a 10 e o f de 1 é igual a 2. E pede-se para calcular o f' de 1, ou seja, a derivada de f avaliada em 1. Para isso, eu vou derivar ambos os membros da equação em relação a x. Então, nós vamos ficar com o quê? Derivada de f em relação a x, que eu estou denotando por f' de x, mais. Aqui nós temos um produto, x² vezes f de x². Então, para calcular a derivada em relação a x, eu vou usar a regra do produto. Derivada da primeira, derivada de x² é 2x, aí fica vezes a segunda, vezes f de x² mais, copiei a primeira, x² e multipliquei pela derivada da segunda. Qual é a derivada de f de x²? É 3 vezes f de x elevado a 3 menos 1, que é 2, vezes f' de x. Tomem cuidado para não esquecer o f' de x aqui, tá? Igual a derivada de 10 em relação a x é 0, porque 10 é uma constante. Então, nós ficamos com f' de x mais 3 vezes x² vezes f de x² vezes f' de x, ou seja, tudo que tinha f' de x eu mantive no primeiro membro e ficou igual. O que não tem f' de x eu vou passar para o segundo membro. Então, ficou igual a menos 2x vezes f de x², né? Era positivo, passei para o segundo membro, ficou negativo. Agora, colocando f' de x em evidência, quem que está multiplicando f' de x no primeiro somando? É 1, né? Então, ficou 1 mais. Quem está multiplicando f' de x no segundo somando? 3x² vezes f de x², tá? E copiei novamente. Igual menos 2x vezes f de x². Agora, como 1 mais 3x² vezes f de x² está multiplicando f' de x, para eu isolar f' de x, eu vou passá-lo, né? Este somando, dividindo. Então, nós vamos ficar com f' de x igual a menos 2x vezes f de x² sobre 1 mais 3x² vezes f de x². Finalmente, como foi pedido para calcular f' de 1, eu vou substituir o x por 1 e vai ficar menos 2 vezes 1 vezes f de 1² sobre 1 mais 3 vezes 1² vezes f de 1². Ou seja, em todos os lugares onde aparecia x, eu substituí por 1. Agora, como nós sabemos que f de 1 é igual a 2, substituindo, nós ficamos com menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aí vai ficar vezes 2², tudo isso sobre 1 mais 3 vezes 1² vezes 2². Então, no numerador, nós ficamos com menos 2 vezes 2², que é menos 2 vezes 8, que dá menos 16. E no denominador, nós ficamos com 1 mais 3 vezes 2². 3 vezes 2² é 3 vezes 4, que é 12, mais 1 dá 13. Então, nossa resposta final é menos 16 sobre 13. Nesta última parte da aula, eu vou resolver exercícios da seção 3.6. Mas antes, eu comecei relembrando algumas propriedades do logaritmo natural.
Se vocês têm x maior que zero e y maior que zero, a primeira propriedade que eu escrevi foi que o ln de x vezes y é o ln de x mais o ln de y. A segunda, ln de x sobre y é ln de x menos ln de y. E a terceira, ln de x elevado a y é y vezes o ln de x. Nos próximos 3 exercícios, pede-se para usar a técnica de derivação logarítmica para encontrar a derivada de y. No primeiro exercício que eu vou resolver, o 49, foi dado que y é igual a tangente de x elevado a 1 sobre x. No primeiro passo da técnica de derivação logarítmica, nós aplicávamos ln em ambos os membros da equação. Então, nós vamos ficar com ln de y igual a ln da tangente de x elevado a 1 sobre x. Em seguida, nós usávamos propriedades do logaritmo natural para simplificar. Então, olha lá. Usando a propriedade 3, eu posso tirar o 1 sobre x e multiplicar pelo ln da tangente de x. Agora, no segundo passo, nós vamos derivar implicitamente em relação a x. Então, nós ficamos com derivada de ln de y em relação a x igual a derivada de 1 sobre x vezes o ln da tangente de x em relação a x. Lembrem que 1 sobre x pode ser escrito como x elevado a menos 1, tá? Foi o que eu fiz aqui. Qual é a derivada do ln de y em relação a x? Lembrem, aqui nós temos uma composição de duas funções. Então, é necessário derivar a função de fora, avaliar na função de dentro, multiplicar pela derivada da função de dentro. Derivada do ln de alguma coisa é 1 sobre esta coisa vezes a derivada da coisa. Então, nós vamos ficar com 1 sobre y vezes a derivada de y em relação a x. Não esqueçam de escrever a derivada de y em relação a x, que é exatamente o que nós estamos procurando, né? O y'. Aí ficou igual. Como aqui nós temos um produto, x menos 1 vezes o ln da tangente de x, eu vou usar a regra do produto para calcular a derivada. Então, nós vamos ficar com derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada de x menos 1 em relação a x, desce o menos 1 multiplicando e fica x elevado a menos 1, que é menos 2. Vezes, copiei a segunda, ln da tangente de x, mais copiei a primeira, x elevado a menos 1, vezes, vou derivar a segunda. Qual é a derivada do ln da tangente de x? Vai ficar 1 sobre tangente de x vezes a derivada da tangente de x, que é secante ao quadrado de x. Agora, no terceiro passo, nós isolávamos dy sobre dx, que também é y', né? Então, nós ficamos com, como 1 sobre y está multiplicando, vai passar para o outro membro dividindo, ou, de modo mais fácil, como o y está dividindo, vai passar para o outro membro multiplicando. Então, nós vamos ficar com dy sobre dx igual a y vezes. Aí, eu tenho que copiar tudo isso. Só que eu fui simplificar, né? Ó, menos o x elevado a menos 2, nós podemos escrever como 1 sobre x ao quadrado, por isso que x ao quadrado está no denominador. Copiei a ln da tangente de x e depois mais x menos 1 está multiplicando, eu posso escrever como 1 sobre x multiplicando. Então, x foi para o denominador e aí 1 vezes secante ao quadrado deu secante ao quadrado e ficou a tangente de x multiplicando x no denominador. Aí, finalmente, eu substituo y, né? Y era tangente de x elevado a 1 sobre x. Então, nossa resposta final vai ser tangente de x elevado
a 1 sobre x vezes menos ln da tangente x sobre x ao quadrado mais a secante ao quadrado de x sobre x vezes tangente x. No exercício 47, foi dado que y é igual a cosseno de x elevado a x. Tomem cuidado, não vão usar a regra da potência para calcular a derivada de y, que vocês vão errar, tá? Novamente, eu vou aplicar a técnica de derivação logarítmica. No primeiro passo, eu vou aplicar ln em ambos os membros da equação. Então, vou ficar com ln de y igual a ln do cosseno de x elevado a x. Agora, usando a propriedade 3, nós temos que ln do cosseno de x elevado a x pode ser escrito como x vezes ln do cosseno de x. No segundo passo, eu vou derivar ambos os membros em relação a x. Então, nós vamos ficar com derivada do ln de y em relação a x igual a derivada de x vezes o ln do cosseno de x em relação a x. Lembra, qual que é a derivada do ln de y em relação a x? Novamente, derivada do ln de alguma coisa é 1 sobre esta coisa vezes a derivada da coisa. Então, nós vamos ficar com 1 sobre y vezes a derivada de y em relação a x. Aí, igual, para calcular a derivada de x vezes o ln do cosseno de x em relação a x, eu vou usar a regra do produto. Derivada da primeira em relação a x, derivada de x em relação a x é 1, vezes a segunda, vezes o ln do cosseno de x, mais copiei a primeira, x, e multipliquei pela derivada da segunda. Qual é a derivada do ln de cosseno de x? É 1 sobre o cosseno de x vezes a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x. Então, nós ficamos com 1 sobre y vezes dy sobre dx igual 1 vezes ln de cosseno de x é ln do cosseno de x, aí mais x vezes 1 dá x, como tem um sinal de menos, ficou menos x, e seno de x sobre cosseno de x é tangente de x. No terceiro passo, eu isolo a derivada de y em relação a x. Como o y está dividindo no primeiro membro, eu vou passar para o segundo membro multiplicando. Então, a derivada de y em relação a x vai ser igual a y vezes o ln do cosseno de x menos x vezes a tangente de x. Finalmente, eu substituo y é igual a cosseno de x elevado a x. Então, nossa resposta final vai ser derivada de y em relação a x, dy sobre dx, que é igual a y' é igual a cosseno de x elevado a x vezes o ln do cosseno de x menos x vezes a tangente de x. No último exercício, foi dado que y é igual a 2x mais 1 elevado à quinta vezes x elevado à quarta menos 3 elevado à sexta, que é o exercício 39. No primeiro passo da técnica de derivação logarítmica, eu vou aplicar ln em ambos os membros. Então, vou ficar com ln de y igual a ln de 2x mais 1 elevado à quinta vezes x à quarta menos 3 elevado à sexta. Agora, eu vou usar as propriedades de ln para simplificar. Então, olha lá. Quando nós temos ln de um produto, nós sabemos que é possível escrevê-lo como soma dos ln's. Então, nós vamos ficar com ln de 2x mais 1 elevado à quinta mais ln de x à quarta menos 3 elevado à sexta pela propriedade 1. Agora, pela terceira propriedade, nós sabemos que ln de x elevado a y é y vezes o ln de x. Então, ln de 2x mais 1 elevado à quinta vai ser 5 vezes ln de 2x mais 1, aí ficou mais o ln de x à quarta menos 3 elevado à sexta, pode ser escrito pela propriedade 3 como 6 vezes o ln de x à quarta
menos 3. Agora, no segundo passo, eu vou derivar ambos os membros em relação a x. Então, nós vamos ficar com derivada do ln de y em relação a x igual derivada de 5 vezes o ln de 2x mais 1, mais 6 vezes o ln de x a quarto menos 3 em relação a x. Nós sabemos que a derivada do ln de y, como y é uma função de x, vai ser o quê? 1 sobre y vezes a derivada de y em relação a x. Aí ficou igual. Qual a derivada de 5 vezes o ln de 2x mais 1? Copio a constante 5 e fica vezes. Derivada do ln de 2x mais 1 é 1 sobre 2x mais 1 vezes a derivada de 2x mais 1, que é 2, né? Aí fica mais. Qual a derivada de 6 vezes o ln de x a quarta menos 3? Copio 6, né? E fica vezes 1 sobre x a quarta menos 3 vezes a derivada de x a quarta menos 3. Derivada de x a quarta é 4x ao cubo e de menos 3 é 0. Então fica 4x ao cubo mais 0. Agora, finalmente, multiplicando, nós temos 5 vezes 1 vezes 2 dá 10, ficou sobre 2x mais 1. Aí mais 6 vezes 4x ao cubo vezes 1 dá 24x ao cubo e ficou sobre x a quarta menos 3. Finalmente, no último passo do processo, passo 3, nós isolamos dy sobre dx. Mais uma vez, como o y está dividindo, vai passar para o segundo membro multiplicando. Então, nós vamos ficar com derivada de y em relação a x igual a y vezes 10 sobre 2x mais 1 mais 24x ao cubo sobre x a quarta menos 3. Finalmente, substituindo y, que é 2x mais 1 elevado a quinta, vezes x a quarta menos 3 elevado a sexta, nós chegamos na resposta final, né? Y' ou dy sobre dx, que é a derivada de y em relação a x, é 2x mais 1 elevado à quinta, vezes x a quarta menos 3 elevado à sexta, vezes 10 sobre 2x mais 1, mais 24x ao cubo sobre x a quarta menos 3.